Eu não conseguia acreditar no que estava assistindo. Meu peito apertou enquanto eu olhava para a tela do meu telefone, onde minha mãe estava sentada à mesa de jantar da família, com uma taça de vinho na mão, completamente inconsciente de que estava sendo transmitida pela internet. Então, por favor, minha mãe zombou, revirando os olhos dramaticamente. Minha filha acha que vender casas a torna bem-sucedida. Ela não conseguiu se formar em enfermagem e agora está apenas vagando pela vida como uma fracassada desesperada. Minha prima Júlia me mandou uma mensagem há 1 hora. Você precisa ver isso. Sinto muito. Ela havia anexado um link para a última transmissão ao vivo, parte de sua tentativa contínua de se tornar uma influenciadora de mídia social. Eu estava fora da cidade, em uma conferência imobiliária em Barueri, quando a família se reuniu para o jantar de domingo. Eu estava me acomodando no meu quarto de hotel quando a mensagem chegou. Meu nome é Clara Silva, tenho 32 anos, e nos últimos 5 anos, tenho pago discretamente as contas médicas da minha mãe após seu diagnóstico de artrite reumatoide. Eu a levava para consultas, cuidava da papelada do seguro e cobria seus custos com medicamentos. Tudo isso enquanto trabalhava 60 horas por semana para manter meu negócio imobiliário em São Paulo. Ninguém naquela mesa de jantar sabia que eu havia esvaziado minha conta poupança no ano passado, quando o seguro dela negou cobertura para um tratamento especializado. É uma pena. Minha mãe continuou no vídeo, parecendo saborear a atenção dos meus tios e tias. Todos esses grandes sonhos sobre se tornar uma enfermeira, e agora ela só vende casas para pessoas que realmente tiveram sucesso na vida. Ela riu, e para meu horror, eu podia ouvir meu tio e minha tia rindo junto com ela. Júlia pegou tudo que eu podia ver. Ela estava filmando do colo, provavelmente tentando ser discreta enquanto documentava a vida familiar cotidiana para seus seguidores, nas redes sociais. Minha mãe não tinha ideia de que estava sendo gravada, o que tornou suas palavras ainda mais devastadoras. Você lembra quando ela abandonou a escola de enfermagem? Minha mãe se virou para minha tia. Ela chegou em casa chorando sobre o quão difíceis os exames eram. Patética. E agora ela age como se vender uma casa a cada poucos meses a tornasse bem-sucedida. A verdade é que eu coloquei minha educação em enfermagem em espera, especificamente para ajudá-la quando ela adoeceu. Eu estava ganhando um bom dinheiro no mercado imobiliário, mas cada centavo extra foi para os seus cuidados médicos, em vez de voltar para a escola. Simplesmente não tenho o que é preciso. Minha mãe suspirou dramaticamente, pegando sua taça de vinho. O mesmo vinho que eu comprei para jantares em família. Algumas pessoas simplesmente não são feitas para conquistas reais. A transmissão ao vivo continuou por mais 1 minuto excruciante, antes de Júlia finalmente desligar a câmera. Eu sentei congelada no meu quarto de hotel, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto a amarga realidade se instalava. Por anos, eu disse a mim mesma que os comentários ásperos ocasionais da minha mãe eram apenas sua dor falando, ou sua abordagem da velha escola para motivação. Mas esta não foi uma recaída momentânea. Esta era quem ela realmente era, e agora havia uma prova inegável. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Júlia. Sinto muito que você tenha visto isso. Eu não percebi o que ela estava dizendo até que fosse tarde demais. Você quer que eu tire o vídeo? Olhei para a mensagem por um longo momento. Não, eu digitei de volta. Deixe no ar. Eu preciso te mostrar algo amanhã. Quando voltei de Barueri na manhã seguinte, estava tudo confuso. Mal me lembrava de ter saído do hotel ou da viagem de 5 horas para casa. Minha mente continuava repetindo as palavras da minha mãe, suas risadas enquanto ela zombava da carreira que eu construí para sustentá-la. 5 anos atrás, minha vida estava em um caminho completamente diferente. Eu tinha 27 anos, estava na metade da faculdade de enfermagem e estava prosperando. Sempre quis ser enfermeira para ajudar as pessoas, fazer a diferença. Então veio o telefonema que mudou tudo. Minha mãe desmaiou no trabalho e foi levada às pressas para o hospital. O diagnóstico? Artrite reumatoide agressiva, que exigiria tratamento e cuidados contínuos. Não é justo. Ela chorou da cama do hospital. Como eu vou pagar tudo isso? O seguro mal cobre qualquer coisa. Eu segurei a mão dela e prometi que ajudaria. Nós vamos descobrir juntos, mãe. Meu pai faleceu quando eu estava no ensino médio, deixando minha mãe e eu para dependermos uma do outra. Apesar de suas críticas e palavras duras ocasionais, eu acreditava que tínhamos um vínculo que importava. Ela se sacrificou por mim, crescendo, trabalhando em turnos extras,
fazendo claro que eu tivesse oportunidades. E agora era a minha vez de dar um passo à frente. Em poucos meses, tomei a difícil decisão de interromper minha educação em enfermagem. O mercado imobiliário tinha horários flexíveis e potencial para ganhar um bom dinheiro. Eu poderia levar minha mãe às consultas, cuidar dela e ainda ganhar o suficiente para cobrir nossas despesas crescentes. Era para ser temporário, apenas até que ela se estabilizasse, apenas até que eu pudesse economizar o suficiente para voltar à escola. Mas o temporário se transformou em anos. A condição da minha mãe melhorou com os tratamentos, mas ela ainda precisava de medicamentos caros, visitas regulares a especialistas e fisioterapia. Eu me tornei a única gerente de sua assistência médica, passando horas discutindo com seguradoras e pesquisando opções de tratamento. Você se tornou tão responsável, ela ocasionalmente dizia, em momentos de apreciação. Essas palavras me sustentaram durante inúmeras noites sem dormir e semanas estressantes de trabalho. Entrei na garagem e sentei em silêncio. Eu não tinha contado à mamãe que voltaria hoje. Ela pensou que eu ainda estava em Barueri, fazendo networking com outros corretores imobiliários na conferência, uma oportunidade que eu interrompi depois de ver o vídeo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Júlia. Estou na cafeteria. Pode me encontrar quando estiver pronta? Respirei fundo e tentei organizar meus pensamentos. Abri minha bolsa de laptop, tirei uma pasta etiquetada Mãe Médica. Dentro, havia um registro meticulosamente documentado de cada pagamento que fiz nos últimos 5 anos. Cada prêmio de seguro, cada medicamento, cada visita ao especialista. Tudo catalogado com recibos e extratos bancários. Eu estava mantendo esses registros para fins fiscais, nunca imaginando que eles serviriam como evidência de traição. Juntei a pasta, respirei fundo mais uma vez e mandei uma mensagem de volta para Júlia. Estarei lá em 15 minutos. A cafeteria estava cheia, mas eu vi Júlia imediatamente. Aos 16 anos, ela se destacou com seu cabelo azul vibrante e fones de ouvido enormes. Quando ela me viu, seu rosto se contraiu de culpa. Sinto muito, Clara. Ela deixou escapar enquanto eu me sentava. Eu não sabia que ela diria essas coisas. Eu estava apenas fazendo minha transmissão ao vivo de costume, e então a tia Roberta começou a falar sobre você e ficou tão maldosa. E não é sua culpa, eu disse, interrompendo seu discurso. Na verdade, eu preciso te agradecer. Júlia parecia confusa. Obrigado pelo quê? Coloquei a pasta médica na mesa e a abri, revelando 5 anos de registros de pagamento, agendas de consultas e correspondências de seguro. Por me mostrar a verdade, eu disse baixinho. Eu tenho pago por tudo. Seus medicamentos, tratamentos, seguro, tudo. Os olhos de Júlia se arregalaram enquanto ela folheava os documentos. Isso é milhares de dólares. Mais de 100 mil, na verdade, eu confirmei. Coloquei minha vida inteira em espera por ela. Meu diploma de enfermagem, minhas economias, até mesmo relacionamentos. Tudo continuou em segundo plano porque eu pensei que ela precisava de mim. Júlia ergueu os olhos da papelada. Sua expressão mudou de choque para raiva. E ela te chama de fracasso? Isso é tão confuso? Eu balancei a cabeça, sentindo uma estranha calma se instalando em mim. Eu sempre pensei que suas críticas eram sua maneira de me motivar, que por baixo de tudo, ela apreciava o que eu estava fazendo. Eu ri amargamente. Acho que eu estava errado. Então, o que você vai fazer? Júlia perguntou. Peguei a pasta de volta. Minha decisão se cristalizou enquanto eu falava. Terminei. Já tenho a papelada pronta para me retirar das contas dela. Você não vai confrontá-la? Eu balancei a cabeça. Qual seria o sentido? Ela simplesmente ia negar ou me dizer que estou sendo muito sensível. Peguei meu telefone e abri meu aplicativo bancário. Tinha guardado um pouco de dinheiro a cada mês na esperança de eventualmente voltar para a escola de enfermagem. Agora, vou usá-lo exatamente para isso. Enquanto falava, transferi os fundos de dinheiro que reservei para a próxima rodada de tratamentos da minha mãe para minha conta poupança pessoal. A ação foi pequena, mas pareceu monumental. Uau! Júlia sussurrou. Eu nunca tive tanta certeza de nada, respondi, me surpreendendo com o quão firme minha voz soou. Passei 5 anos sendo sua rede de segurança enquanto ela descarta tudo o que eu faço. Isso termina hoje. Mostrei a Júlia a carta de aceitação,
que recebi meses atrás do programa de enfermagem, aquela que quase adiei novamente por causa dos tratamentos planejados pela mamãe. Começo no outono, contei a ela. E não vou adiar novamente. Júlia estendeu a mão sobre a mesa e apertou minha mão. Te enviarei o vídeo completo caso precise. Quando nos separamos, senti o peso de anos de obrigação. Levantando pela primeira vez em muito tempo, eu estava escolhendo a mim mesma. A culpa que eu esperava sentir não estava em lugar nenhum, substituída, em vez disso, por uma sensação de clareza e propósito que estava faltando há muito tempo. O representante da seguradora parecia confuso quando liguei. Você quer se remover como fiadora nas contas de Roberta Silva? Posso perguntar por quê? Razões pessoais, respondi, minha voz notavelmente firme. Não serei mais responsável por nenhum pagamento depois deste mês. Foi o terceiro dia da minha nova resolução. Passei o fim de semana em um frenesi produtivo, ligando para companhias de seguros, atualizando informações de pagamento e redigindo e-mails. Minha mesa de jantar estava coberta de papelada, enquanto eu desmantelava sistematicamente a rede financeira que criei para sustentar minha mãe. A representante continuou. Senhorita Clara, devo informá-la de que, sem seu apoio, o plano de sua mãe aumentará substancialmente e suas opções de cobertura podem mudar. Entendo, respondi. Você poderia, por favor, enviar uma carta formal explicando essas mudanças para o endereço residencial dela? Quero ter certeza de que ela está totalmente informada. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. A carta chegaria em uma semana, me dando tempo para implementar o resto do meu plano antes do confronto inevitável. Meu telefone estava vibrando com mensagens da minha mãe desde ontem. Ela não tinha ideia do que eu estava fazendo, mas esperava que eu a levasse para uma consulta médica esta manhã. Eu não tinha aparecido. Onde você está? Eu estou esperando há 1 hora. O consultório médico ligou. Eles disseram que meu cartão foi recusado. Conserte o mais rápido possível. Você está me ignorando. Cada mensagem fortaleceu minha determinação. Coloquei meu telefone no silencioso e continuei trabalhando. À noite, concluí a maioria das separações financeiras e passei para a próxima fase. Abri meu laptop e comecei a redigir um único e-mail cuidadosamente escrito, para ser enviado a toda a minha família extensa. Querida família, depois de muita consideração, não estarei mais administrando os cuidados médicos ou o suporte financeiro da minha mãe. Nos últimos 5 anos, cobri todas as despesas relacionadas à sua condição, totalizando mais de 120 mil, incluindo plano de seguro, custos de medicamentos, consultas com especialistas e vários tratamentos. Tomei essa decisão por motivos pessoais, mas queria que todos vocês fossem informados, pois minha mãe pode precisar de assistência para seguir em frente. Em anexo, está um detalhamento do suporte que forneci ao longo dos anos. Caso algum de vocês queira ajudar, espero que entendam que essa não foi uma decisão que tomei de ânimo leve. Atenciosamente, anexei a planilha que criei, documentando cada pagamento, cada consulta e cada hora gasta, gerenciando seus cuidados. As evidências eram irrefutáveis. Minha prima Júlia me enviou o vídeo completo da transmissão ao vivo, como prometido. Eu baixei e salvei várias cópias. Uma no meu computador, uma no meu armazenamento em nuvem e uma em uma unidade USB. Eu não tinha planos específicos para o vídeo ainda, mas algo me disse que poderia ser necessário. A campainha tocou, me assustando. Através das pessoas, vi minha mãe parada na minha varanda, seu rosto contorcido de raiva. Dei um passo para trás, meu coração disparou. Eu sei que você está aí. Abra esta porta agora. Eu fiquei em silêncio, observando sua sombra passar por baixo da porta. Você perdeu 3 das minhas ligações. Meu refil de medicamento foi negado na farmácia. O que você está fazendo? Respirei fundo e falei claramente através da porta. Eu não vou mais fazer isso, mãe. Você vai receber informações da seguradora em breve. Eu sugiro que você leia com atenção. Ela gritou. O que você está falando? Abra esta porta. As palavras pareciam poderosas em meus lábios. Eu ouvi o que você realmente pensa de mim. Acho que é hora de nós dois seguirmos com nossas vidas. Houve um momento de silêncio confuso antes que ela explodisse. É sobre dinheiro, depois de tudo que fiz por você. Eu quase ri da ironia. Adeus, mãe. Por favor, não volte. Enquanto seu protesto ficava mais alto, eu me afastei da porta,
retornando ao meu laptop para terminar o que tinha começado. A cada passo, me sentia mais leve, como se estivesse finalmente me livrando de um fardo que carreguei por muito tempo. As consequências vieram rapidamente. Poucas horas depois de enviar meu e-mail, meu telefone explodiu com notificações. Tia Wanda ficou chocada e horrorizada com meu abandono. Tio James pensou que eu estava sendo egoísta e cruel. Meu primo Thomas sugeriu que eu resolvesse qualquer desentendimento mesquinho que estivesse tendo com minha mãe. Apenas Júlia e, surpreendentemente, minha tia idosa Maria pareciam entender a mensagem. A de Maria foi simples. É preciso coragem para se defender, querida. Me ligue se precisar. De alguma coisa. Eu bloqueei o número da minha mãe primeiro. Então, um por um, silenciei os parentes que não se incomodaram em perguntar minha versão da história. O silêncio que se seguiu foi estranhamente pacífico. 3 dias depois, eu estava sentada, no escritório de admissões da Escola de Enfermagem em São Paulo, finalizando minha reinscrição para o semestre seguinte. Você ficou longe por um bom tempo, disse a conselheira, revisando meu arquivo. Mas seu histórico acadêmico anterior é muito bom. Você precisará fazer um exame de nivelamento para determinar se algum curso de atualização é necessário. Eu entendo, respondi, sentindo uma onda de excitação. Já comecei a revisar meus livros antigos enquanto caminhava pelo campus. Depois, senti uma sensação de pertencimento que estava faltando há anos. Era aqui que eu deveria estar, perseguindo meus próprios sonhos, em vez de viver a serviço das necessidades de outra pessoa. Meu negócio imobiliário precisaria de ajustes para acomodar meu horário de aula, mas eu já tinha começado a planejar. Eu me concentraria em menos clientes, focaria em propriedades de maior valor e contrataria um assistente de meio período para tarefas administrativas. A renda seria reduzida, mas sem as despesas da minha mãe, eu conseguiria administrar. Quando voltei para casa, um envelope de aparência formal me esperava no correio. Dentro, havia uma carta da seguradora, endereçada à minha mãe, enviada por engano para meu endereço. Ela detalhava as mudanças em sua cobertura e o aumento significativo no plano, agora que eu não era mais a fiadora. Eu deveria ter me sentido culpada, mas em vez disso, me senti vingada. Meu telefone tocou. Você viu o que está acontecendo no chat do grupo da família? E perguntou Júlia sem rodeios. Eu tinha deixado todos aqueles chats. Sua mãe está dizendo a todos que você teve algum tipo de colapso mental. Ela está dizendo que você tem estado sob estresse por causa do seu negócio fracassado, e é por isso que você está agindo mal. Eu podia ouvir a ironia na voz de Júlia. Ela está completamente distorcendo tudo ao redor. Eu suspirei, sem surpresa. Desvio clássico. Isso não é tudo, continuou Júlia. Ela não percebeu que eu ainda estava no chat e convenceu tia Wanda a deixá-la se mudar temporariamente até que ela resolva sua situação médica. Mamãe sempre foi boa em encontrar alguém para resgatá-la, eu disse. Depois de desligar, abri meu laptop e me vi olhando para o arquivo de vídeo que Júlia havia enviado, a transmissão ao vivo que mudou tudo. Eu não assistia desde aquela primeira exibição devastadora em meu quarto de hotel. Meu dedo pairou sobre o botão de play. Havia poder nesta gravação. Poder para mostrar a todos exatamente quem era minha mãe a portas fechadas, para me justificar, diante de suas mentiras. Mas eu não precisava disso. Vindicação. Os membros da família dispostos a acreditar em sua narrativa sem nem sequer me perguntar meu lado da história, valiam a pena ser convencidos? Fechei o laptop sem reproduzir o vídeo. Eu tinha as evidências, se precisasse, mas agora eu tinha coisas mais importantes para focar. Minha inscrição para a enfermagem estava completa. Eu tinha agendado meu exame de nivelamento e, pela primeira vez em anos, estava planejando meu futuro, não gerenciando a crise de outra pessoa. A carta do seguro estava no meu balcão, um lembrete das mudanças que eu havia colocado em movimento. Depois de um momento de consideração, enderecei um novo envelope para a residência da minha mãe. Coloquei a carta dentro e adicionei uma pequena nota. Isso foi enviado para meu endereço por engano. Eu sugiro que você leia com atenção. Nenhuma assinatura, nenhuma emoção, apenas fatos. Enquanto eu colocava o envelope na caixa de correio, senti outro pedaço do meu fardo se retirar. As consequências eram dela agora, não minhas. 2 semanas se passaram em relativa calma. Eu me joguei nos preparativos para a escola de enfermagem, estudando durante cada momento livre entre exibições imobiliárias e reuniões com clientes. O exame de nivelamento estava marcado para sexta-feira,
e eu sentia uma confiança crescente a cada teste prático. Então, veio a emboscada. Eu estava terminando uma exibição de um colonial de 3/4 quando os vi no meu espelho retrovisor. Minha mãe e tia Wanda. Ela parecia furiosa, seu rosto vermelho, seus olhos me encarando pelo vidro. Meu instinto era ir embora, mas eles claramente me viram correndo, e isso só adiaria o inevitável. Respirei fundo e saí do carro. Clara Silva, minha mãe disse com uma voz doce e enjoativa. Precisamos conversar de perto. Eu podia ver a tensão em seu rosto. Seu cabelo estava desgrenhado, e ela se apoiava pesadamente na bengala, um acessório que usava apenas quando queria enfatizar sua condição. Não tenho nada a dizer, respondi, as chaves apertadas firmemente na minha mão. Tia Wanda deu um passo à frente. Sua mãe está sofrendo. Os custos com medicamentos triplicaram, e ela não consegue mais marcar consultas com seus especialistas. É isso que você queria? O que eu queria, respondi cuidadosamente, era ser tratada com respeito e consideração básicos. O que eu queria era reconhecimento pelos 5 anos de sacrifício. O que eu queria era uma mãe que não me chamasse de fracassada pelas minhas costas. O rosto da minha mãe empalideceu. Do que você está falando? Eu vi o vídeo da transmissão ao vivo da mãe de Júlia, do jantar em família. Eu a encarei firmemente. Eu ouvi tudo o que você disse sobre mim. Um lampejo de reconhecimento. Cruzou o rosto dela, mas rapidamente foi substituído por raiva defensiva. Você está distorcendo as coisas, tirando do contexto. Eu estava apenas desabafando um pouco de frustração. Todo mundo faz isso. Tia Wanda parecia confusa. Que vídeo? Roberta, do que ela está falando? Eu quase ri da ironia. Minha mãe nem havia contado aos aliados mais próximos sobre a transmissão ao vivo, provavelmente esperando que eu nunca descobrisse. Mostre a ela o vídeo, se quiser, disse para minha mãe. Ou não, isso não muda nada. Eu tomei minha decisão. Minha mãe mudou de tática, sua voz embargada. Eu sou sua mãe. Depois de tudo que eu fiz por você, como você pode me abandonar quando mais preciso de você? Algo estalou dentro de mim. 5 anos de ressentimento reprimido ferveram à superfície. Tudo o que você fez por mim? Ecoei incrédula. Deixe-me dizer o que eu fiz por você. Coloquei minha vida inteira em espera. Gastei mais de $100.000 com seus cuidados. Te levei para cada consulta. Administrei cada receita. Briguei com as seguradoras em seu nome. E em troca você me chamou de patética. Zombou da minha carreira. A carreira que eu construí especificamente para apoiá-la. Minhas mãos tremiam, mas minha voz permaneceu firme. Enviei provas para todos na família. Cada pagamento, cada consulta, cada sacrifício. Então, não fique aí parada agindo como se eu fosse a vilã dessa história. Tia Wanda agora olhava para minha mãe de uma forma diferente, com dúvida surgindo em sua expressão. Roberta, ela disse lentamente. O que exatamente tem nesse vídeo? Minha mãe a ignorou, concentrando seu desespero em mim. Sinto muito se eu magoei seus sentimentos, mas essa é uma reação exagerada. Estou enfrentando sérias complicações. De saúde. Estou ciente, respondi calmamente. E te dei 5 anos de contínuo apoio. Agora é a vez de outra pessoa. Me virei para a tia Wanda. Ela está morando com você agora, certo? Ela já te pediu dinheiro? Quantas consultas médicas você a levou? Quantas receitas você pegou? O silêncio da tia Wanda foi resposta suficiente. Foi o que eu pensei, disse, voltando para o carro. Desejo o melhor para vocês duas, mas eu não serei mais manipulada. Isso não acabou, minha mãe me chamou. Você não pode simplesmente ir embora da família. Eu parei, com a mão na porta do carro. Você está certa sobre uma coisa, mãe. A família não se afasta da família, mas a família também não se destrói ou tira vantagem uns dos outros. Então, talvez se pergunte quem realmente se afastou primeiro. Enquanto dirigia, olhei pelo espelho retrovisor. Minha mãe estava gesticulando descontroladamente, claramente repreendendo tia Wanda por algo. Algumas coisas nunca mudam, pensei, mas eu tinha mudado. Enquanto voltava para casa para continuar estudando para meu exame de enfermagem, percebi que não me sentia mais culpada. Pela primeira vez em anos, me senti livre. 3 meses se passaram em um borrão de atividades. Eu arrasei no meu exame de colocação de enfermagem, me inscrevi no programa acelerado para alunos que retornam à educação
e reorganizei meu negócio imobiliário para acomodar minha nova agenda. Contratei Julia, uma brilhante estudante universitária, como minha assistente de meio período para lidar com a papelada e coordenar as exibições quando eu estava em sala de aula. A transição não foi perfeita. Houve conflitos de agendamento, até tarde da noite e alguns surtos de dúvida, mas cada pequena vitória reafirmava que eu tinha feito a escolha certa. O peso que eu carregava há anos foi levantado, e agora eu abordava cada dia com energia renovada e propósito. Minha situação familiar chegou a um impasse desconfortável após nosso confronto no estacionamento. Minha mãe aparentemente mostrou sua verdadeira face para a tia Wanda, que silenciosamente entrou em contato comigo uma semana depois. Eu não tinha ideia do que você estava lidando, ela admitiu durante o café. Roberta me disse que você estava sendo difícil e egoísta. Eu deveria ter perguntado sua versão da história. Está tudo bem, respondi, me surpreendendo com o quanto eu queria dizer isso. Mamãe sempre foi boa em controlar a narrativa. A cerimônia anual de premiação da Associação Imobiliária de São Paulo não era algo que eu costumava prestar atenção nos anos anteriores. Eu estava muito ocupada cuidando dos cuidados de minha mãe para comparecer a eventos do setor. Mas quando meu corretor me indicou para o Prêmio de Resiliência no mercado imobiliário, reconhecendo agentes que superaram desafios significativos enquanto mantinham seus negócios, fiquei tocada. Você é um sapato, meu colega Jefferson insistiu durante nossa reunião semanal no escritório. Você fechou mais negócios do que qualquer outra pessoa no escritório ao começar a escola de enfermagem. Se isso não é resiliência, eu não sei o que é. Eu não esperava ganhar, mas estava ansiosa pela cerimônia. Uma chance de comemorar o quão longe eu tinha chegado, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A noite da cerimônia chegou, e eu me vi em um salão de baile de hotel, cercada pela comunidade imobiliária de Boston. Eu usei um vestido azul escuro que tinha comprado especificamente para a ocasião. Meu primeiro alarde não classificado como trabalho em anos. Depois de pegar uma taça de champanhe de um garçom que passava, me misturei com colegas e me reconectei com contatos da indústria que eu não via há anos. Clara Silva, gritou uma voz familiar. Me virei e vi Márcia Medeiros, uma das corretoras mais bem-sucedidas de São Paulo. Eu não esperava vê-la aqui. Tenho ouvido coisas ótimas sobre seu trabalho no mercado. Nós conversamos sobre as tendências imobiliárias recentes e me vi facilmente envolvida na conversa. Uma mudança bem-vinda da pessoa distraída e sobrecarregada que eu era há anos. Meu telefone vibrou na minha bolsa. Ignorei a princípio, totalmente presente no momento profissional que eu estava aproveitando. Mas vibrou novamente um minuto depois. Pedi licença e olhei para a tela. 5 chamadas perdidas de um número que não reconhecia e uma mensagem de texto. É Júlia, usando o telefone do tio Paulo. Ligue de volta o mais rápido possível. Um nó se formou no meu estômago. Entrei em um corredor silencioso e retornei a ligação. Júlia, o que está acontecendo? Sinto muito por incomodá-la, disse Júlia com a voz tensa. Estou no hospital com sua mãe. Ela caiu e eles acham que pode ser uma reação ao novo medicamento dela. Ela está perguntando por você. Fechei os olhos, esperando a onda familiar. De culpa e obrigação me lavar. Mas agora era diferente, administrável, não esmagadora. Ela está estável? Perguntei. Sim, mas vão mantê-la durante a noite em observação. Eu não queria ligar, mas o tio Paulo insistiu. Eu ouvi vozes abafadas, e então um som de arrastamento quando o telefone mudou de mãos. Carla! Paulo aqui. Olha, eu sei que as coisas têm sido difíceis, mas sua mãe precisa de você. Os médicos. Tem perguntas sobre o histórico médico dela que não podemos responder. Enquanto falávamos, vi os participantes da cerimônia indo para o salão principal. A entrega dos prêmios começaria em breve. Eu entendo, disse, tomando minha decisão. Mas estou em um evento de trabalho importante agora. Eu posso ir ao hospital depois. Essa é sua mãe. Estamos falando. A voz de Paulo endureceu. Certamente qualquer festa que você esteja pode esperar. A velha Carla teria concordado imediatamente, abandonando suas próprias necessidades por sua mãe. Mas eu não era mais essa pessoa. Estarei lá em cerca de 2 horas, disse firmemente. Por favor, diga aos médicos que eu responderei a quaisquer perguntas então. E Paulo, obrigado por estar lá por ela.
Encerrei a ligação e respirei fundo. Enquanto me virava para voltar à cerimônia, vi meu reflexo em um espelho decorativo. Ombros para trás, cabeça erguida, olhos claros. Pela primeira vez em anos me reconheci. O vencedor do Prêmio de Resiliência no Mercado Imobiliário vai para Clara Silva. A sala explodiu em aplausos quando meu nome foi anunciado. Por um momento fiquei paralisada em choque. Eu realmente não esperava ganhar. Jefferson me cutucou, com o cotovelo, sorrindo amplamente, enquanto eu me levantava e ia até o palco. O troféu de cristal parecia substancial em minhas mãos enquanto me aproximava do microfone. Olhando para o público, vi colegas, mentores e concorrentes unidos em reconhecimento ao meu trabalho. A validação foi esmagadora. Obrigado, comecei, minha voz mais firme do que eu sentia. Isso significa mais para mim do que eu posso expressar. Os últimos anos têm sido desafiadores. Equilibrar uma carreira exigente com obrigações pessoais. Houve muitos dias em que não tinha certeza se conseguiria continuar. Parei, pensando nas inúmeras noites que passei, pesquisando opções de tratamento para minha mãe, nas primeiras. Manhãs correndo para me preparar para as exibições depois de noites sem dormir de preocupação. Mas o mercado imobiliário não é só vender casas. É sobre resiliência, adaptar-se às mudanças de mercado, superar obstáculos e encontrar soluções quando parece impossível. Essas mesmas habilidades me ajudaram a superar meus desafios pessoais e, eventualmente, a encontrar meu caminho de volta à minha paixão original: enfermagem. A multidão murmurou com interesse diante dessa revelação. Agora estou cursando enfermagem enquanto continuo atendendo meus clientes imobiliários e não poderia estar mais feliz. Então, este prêmio não é apenas para a resiliência profissional. É um lembrete de que podemos nos reinventar a qualquer momento de nossas vidas. Obrigado por esta honra. Os aplausos me seguiram de volta ao meu assento, onde Jefferson e nossos outros colegas me parabenizaram com apertos de mão e abraços entusiasmados. Enquanto a cerimônia terminava, várias pessoas se aproximaram para perguntar sobre meus estudos de enfermagem, genuinamente interessadas em minha carreira não convencional. Quando verifiquei meu telefone novamente, já era quase 9h. Eu tinha mais 3 chamadas perdidas de tio Paulo e uma mensagem de Júlia. Ela está estável, vá com calma. Juntei minhas coisas, me despedi e fui para o meu carro, o troféu cuidadosamente embrulhado na minha bolsa. O hospital ficava a 20 minutos de carro do outro lado da cidade, e usei o tempo para me preparar mentalmente para o confronto inevitável. Quando cheguei ao quarto do hospital, encontrei minha mãe sentada na cama, parecendo notavelmente alerta para alguém que supostamente havia passado por uma emergência médica séria. Tio Paulo estava sentado em uma cadeira de visitante ao lado dela, enquanto Júlia ficou sem jeito perto da janela. Finalmente, minha mãe disse, seu tom ácido. Legal da sua parte nos encaixar em sua agenda ocupada. Coloquei minha sacola. No canto, a caixa de troféus visível. Olá, mãe, eu vim assim que meu evento acabou. Como você está se sentindo? Como você acha que eu estou me sentindo? Eu desmaiei. Eu poderia ter morrido. E você estava muito ocupada festejando para se importar. Tio Paulo limpou a garganta, claramente desconfortável. O médico disse que provavelmente foi uma reação ao novo medicamento. Eles ajustaram a dosagem, e ela deve ficar bem para ir para casa amanhã. Balancei a cabeça, mantendo minha expressão neutra. Isso é uma boa notícia. Estou feliz que não tenha sido mais sério. O rosto da minha mãe se contorceu de frustração com meu comportamento calmo. Isso não teria acontecido se você não tivesse me abandonado. Meu novo plano é inútil. Não posso pagar metade dos meus medicamentos. E esses novos médicos não entendem minha condição como meus especialistas entenderam. Lamento ouvir isso, eu disse sinceramente. Deve ser difícil se adaptar a novos provedores de cuidados de saúde. Minha resposta comedida pareceu enfurecê-la ainda mais. É isso o que você tem a dizer depois do que você me fez passar? Olhei para Júlia, cuja expressão refletia uma mistura de constrangimento e simpatia. Ela me deu um sutil aceno de encorajamento. Mãe, disse baixinho, eu te apoiei por 5 anos. Coloquei minha vida em espera para ter certeza de que você teria o melhor cuidado possível. Fiz tudo o que pude por você, e em troca você me chamou de um fracasso desesperado. Você zombou da carreira que paguei por seus tratamentos. Você riu dos meus sonhos. Tio Paulo franziu a testa. Do que você está falando, Carla? Júlia deu um passo à frente. O vídeo, tio Paulo, a transmissão ao vivo. Eu gravei acidentalmente no jantar alguns meses atrás.
Mamãe não te contou sobre isso? O rosto da minha mãe empalideceu. Isso é completamente irrelevante. Você está distorcendo as coisas fora de contexto para justificar seu comportamento. Egoísta. Peguei minha bolsa e tirei o troféu, colocando-o na mesa de cabeceira. O cristal refletiu a luz, a gravura claramente visível. Resiliência no mercado imobiliário, Carla Silva. Ganhei um prêmio hoje à noite, expliquei ao tio Paulo, por manter um negócio de sucesso apesar dos desafios significativos. Esses desafios incluíam apoiar a mãe além do financeiro por 5 anos, enquanto ela menosprezava minhas conquistas pelas minhas costas. A compreensão surgiu no rosto do tio Paulo, enquanto ele olhava do troféu para a expressão defensiva da minha mãe. Eu não vim aqui para discutir, continuei. Eu vim porque você precisava de informações médicas e eu queria ter certeza de que você estava bem. Eu não te desejo mal, mãe. Eu nunca quis. Eu simplesmente não podia continuar sacrificando minha vida por alguém que não apreciava isso. A sala ficou em silêncio. Pela primeira vez, minha mãe não tinha nenhuma resposta afiada, nenhuma tática de manipulação pronta. Ela simplesmente olhou para o troféu, prova visível do sucesso que ela rejeitou tão insensivelmente. Eu deveria ir, disse suavemente. Tenho uma aula cedo amanhã. Júlia, posso te dar uma carona para casa? Quando saímos da sala, ouvi o tio Paulo falando com minha mãe em um tom de pergunta abafado. A conversa que eu estava evitando há meses estava finalmente acontecendo, mas desta vez eu não seria a única lutando para ser ouvida. 3 meses depois, eu estava em meu uniforme branco impecável, mãos firmes enquanto administrava uma intravenosa em meu paciente. Meu instrutor de enfermagem assentiu em aprovação enquanto observava minha técnica. Excelente trabalho, Carla. Suas habilidades clínicas estão avançando rapidamente. Eu sorri enquanto protegia a linha. Obrigada. Parece que tudo está finalmente se encaixando. Depois de terminar meu turno no hospital universitário, fui para meu carro, parando para checar meu telefone. Uma mensagem de texto de Júlia iluminou minha tela. Entrevista com o professor viralizando. 20.000 visualizações já. Eu ri, balançando a cabeça em espanto. Na semana passada, eu tinha sido entrevistada pelo Jornal Médico de SP sobre pessoas que mudam de carreira e entram na enfermagem mais tarde na vida. O entrevistador tinha sido particularmente interessado em como minha experiência imobiliária me preparou para a saúde. Ambos os campos exigem atenção aos detalhes, fortes habilidades de comunicação e a capacidade de ajudar as pessoas nas principais transições da vida. Eu expliquei, e ambos me ensinaram a importância dos limites, algo que todo profissional de saúde precisa. Enquanto eu dirigia para casa, meu telefone tocou no Bluetooth do carro, um número desconhecido. Alô, Carla. Sou eu, Paulo. A voz do meu tio parecia hesitante. Você tem um minuto? Fiquei um pouco tensa. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Ele fez uma pausa. Eu vi sua entrevista. Foi bem inspiradora. Obrigada. Eu respondi, surpresa com o elogio. Minha mãe viu também? Ela viu. Ele acrescentou calmamente. Eu acho que ver você naquele uniforme de enfermagem finalmente tornou as coisas reais para ela. Você realmente está fazendo isso, se tornando uma enfermeira como sempre quis. Eu estacionei na minha garagem, deixando o carro em ponto morto, enquanto processava suas palavras. Estou orgulhoso de você, ele disse preenchendo o silêncio. E sinto muito por não ter visto o que estava acontecendo antes. O simples reconhecimento trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Obrigada, Paulo. Isso significa muito. Depois que desligamos, fiquei sentada por um momento, refletindo sobre o quanto havia mudado em menos de um ano. O troféu do prêmio imobiliário estava na minha estante agora, ao lado dos meus livros didáticos de enfermagem. Lembretes físicos de minhas realizações passadas e objetivos futuros. Minha mãe e eu ainda não estávamos falando, mas estava tudo bem. Eu tinha parado de esperar validação de alguém incapaz de dá-la. Em vez disso, encontrei em minhas próprias realizações, nos pacientes que me agradeceram pelo meu cuidado, no reconhecimento profissional que validou minhas escolhas. Quando entrei em minha casa, meu santuário, sorri para a pilha de diários de enfermagem na minha mesa de centro. Esta noite, eu estudaria para o exame da próxima semana. Talvez ligasse para Júlia mais tarde para nos atualizarmos. Amanhã,
Eu tinha 2 exibições de propriedades agendadas entre as aulas. Minha vida era cheia de propósito e inteiramente minha. O telefonema de Paulo era uma nota de graça inesperada. Não era necessário para minha felicidade, mas foi bem-vindo. No entanto, se minha mãe chegou a aceitar minha decisão, isso não me definiu mais. Eu havia recuperado meu caminho, meu futuro e, mais importante, meu senso de autoestima. E percebi que, quando comecei a estudar, essa foi a maior vitória de todas. Agora me diz você. E você? Você acredita que é possível reinventar a vida após anos dedicados a algo que não te faz feliz? E quando Clara escolhe parar de buscar validação de sua mãe e começa a encontrar satisfação em suas próprias conquistas, isso ensina sobre a importância da autoestima e da independência emocional. Você já viveu algo semelhante? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se essa história te emocionou, não deixa de clicar em curtir e aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos aqui no canal. Todo dia tem vídeo novo. Dá uma olhada.